Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos, nós vamos começar continuar a nossa reflexão a respeito do catecismo. Antes, vamos pedir a Deus em oração para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos dar a graça de nós verdadeiramente falarmos aquilo que é da sua vontade, que o nosso coração, que as nossas palavras possam trazer a certeza que Deus está falando conosco, com cada um de nós, especialmente pelo catecismo, porque é através do catecismo que nós estamos orientando a nossa semana, orientando a nossa caminhada espiritual, orientando também nossa caminhada de conhecimento da vontade de Deus e das coisas de Deus para a nossa vida, e também a nossa caminhada nesse tempo de estudo, né? Desse tempo de colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, e pedir a Ele a graça do conhecimento. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar. Queremos te glorificar, Senhor Jesus amado, na tua presença, Senhor. Queremos pedir que as tuas palavras venham tocar fundo no nosso coração, que nós possamos, Senhor Jesus amado, através da tua santa palavra, do teu santo amor, nós possamos, Senhor Jesus, colocar a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, e através da tua palavra, Senhor, a nossa vida, Senhor, recobre um novo sentido, uma nova alegria, uma nova felicidade, uma nova satisfação, Senhor. Abençoe nossa vida, nosso coração, abençoe nossa alma, abençoe nossas palavras, nossos ouvidos, Senhor, para que a tua voz, Senhor Jesus, entre em cada um de nós e nós possamos, através das tuas palavras, através do conhecimento, Senhor, cada vez mais nos aproximar e amar mais tudo aquilo que o Senhor nos dá como presente de amor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. A palavra de Deus traz para nós a clareza em muitas coisas, muitas dúvidas e muitas coisas que nós ainda não temos de uma maneira clara em nossa vida, em nossa caminhada. A palavra de Deus traz essa clareza, especialmente quando se refere a tudo que existe nesse mundo, a criação, porque às vezes a gente fica com grandes discussões sobre esse tema ou aquele tema, mas o catecismo e a Sagrada Escritura nos traz de uma maneira clara a respeito da criação de Deus, que nós vamos ver agora nessas passagens, a respeito da criação de Deus e como que a criação de Deus traz em nós esse novo olhar. E nós sabemos que nós somos criados por Deus, nós somos feitos por Deus, Deus que nos deu a vida, Deus que nos deu tudo que nós temos e somos, e para Deus, de Deus que nós viemos, e para Deus que nós voltamos um dia, né? E como disse Jó, né, capítulo 1, versículo 21, foi Deus que deu e Deus tirou, glória a Deus. Então, tudo que nós temos, ou tudo que nós achamos que perdemos na nossa vida, coloque nessa perspectiva. Deus nos deu tudo o que nós temos de bom. Não existe nada em nós que seja glorioso, a não ser a presença de Deus em nossa vida. E também as coisas que a gente acha que perdeu, ou que foram tirados, coloque diante de Deus, porque de alguma forma as coisas talvez não iam trazer a felicidade que a gente espera que traz. Mas a palavra de Deus nos traz uma grande certeza, porque para tirar as dúvidas do nosso coração, especialmente sobre a criação de Deus. Então, dois assuntos fortes que nós vamos tratar junto agora, né? Deus criador do mundo por amor, tá? Deus criou o mundo por amor, é isso que o catecismo vem afirmar, que Deus criou o mundo por amor. Por amor Deus criou todas as coisas, tá? Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir e também cuidar, amar todas essas coisas que Deus nos deu.
e também sobre a criação dos anjos. Os anjos também são criação de Deus e colocados nesse mundo para estarem conosco, para nos defenderem. São eles que nos livram dos laços do inimigo. Deus sempre utiliza dos seus anjos para repreender as forças malignas. Então isso também nós vamos aprender o que fala o Catecismo, o que fala a Sagrada Escritura nesse sentido. Então vou compartilhar com vocês também os slides, tá? O primeiro está aqui, ó. Deus criou o mundo por amor, tá? Deus criou o mundo por amor. Então tudo que Deus criou foi pelo grande amor que Ele tem a cada um de nós. 295 a 301 do Catecismo. Como é que Deus criou o universo? Deus criou o universo livremente, como sabedoria e amor, tá? Deus criou o universo livremente, com sabedoria e com amor. Então, uma coisa bem fácil da gente entender. Deus, ele não é mais feliz. Deus, ele não vai ser mais feliz com a nossa participação. Não. Deus, ele já é plenamente cheio de felicidade e cheio de bem-aventurança. Então, por que Deus criaria o mundo, né? Muitos possam pensar assim: Deus estava só, a solidão de Deus, Deus estava infeliz, Deus passava momentos ruins, então ele tinha... Não, absolutamente essas coisas não existem nas coisas de Deus. Isso não existe na vida de Deus, tá? Deus, ele é plenamente feliz, ele é plenamente realizado, ele é plenamente satisfeito em todas as coisas, ele é plenamente bem-aventurado. Mas dentro desse amor tão grande, dessa felicidade tão grande, dessa bem-aventurança tão grande, de todas as coisas que lhe é próprio, ele resolveu compartilhar o seu grande amor conosco, compartilhar a sua graça, a sua bem-aventurança, a sua alegria conosco, nos criando por amor. Então a nossa criação é uma criação livre e é uma criação com amor. Deus nos criou livremente e nos criou também com grande amor, nos deu daquilo que é dele. Por isso que nós somos chamados de imagem e semelhança de Deus. Ele nos coloca em nós esse amor justamente para que a gente possa também viver e experimentar de tudo aquilo que ele tem como próprio, de natureza, tá? O amor em Deus é a própria natureza de Deus, tá? Então Deus criou tudo para que nós pudéssemos viver essa extrema felicidade na sua presença, esse extremo amor na sua presença, tá? O mundo não é o produto de uma necessidade, de um destino cego ou do acaso. Deus criou do nada, tá? Todas as coisas que existem, não é que veio evoluindo por etapas, não é que a criação foi passo a passo, não é que... Não, Deus chamou à existência aquilo que não existia. Deus criou tudo do nada. Deus fez surgir as coisas somente com a sua palavra, somente com a sua palavra. Então, quando Deus disse: faça-se o céu, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se todas as coisas foram chamados à existência naquilo que não existia, aquilo que absolutamente não tinha. Deus chamou tudo à existência. Está ali, ó, segundo Macabeus 7:28, segundo Macabeus 7:28, na Sagrada Escritura, tá? 7:28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Então, tudo que nós vemos, tudo que existe, Deus criou tudo do nada. Deus chamou a existência
tudo aquilo que não existia, tá? Deus criou tudo do nada. Então, também o homem, também todos nós, seres humanos, fomos criados por um ato de amor do nosso Deus. Um mundo ordenado e bom, que ele transcende infinitamente. Deus conserva no ser a sua criação e sustenta, tá? Essa é uma coisa muito importante, que Deus conserva na sua criação, tá? O transcendente, ele é um Deus que transcende, ele conserva na criação e ele sustenta a criação no seu ser. Deus sustenta cada um de nós no seu ser. Se nós não fôssemos sustentados pela graça de Deus, nós não sobreviveríamos. Por quê? Porque é pela graça de Deus, é pelo sustento de Deus, é pela presença de Deus que nós existimos. No nosso ser, nós somos sustentados por Deus. E diga-se de passagem, nesse mundo todas as pessoas e tudo que existe é sustentado por Deus no seu ser. Nós somos sustentados por Deus, a nossa vida é sustentada no ser de Deus, bons e maus, tá? A explicação, ou melhor, o dar contas da nossa vida, isso vai ser lá no final da nossa vida, lá vai ser no dia do nosso encontro com o Senhor, ou no juízo particular, ou no juízo definitivo, né? No juízo universal. Então, isso sim, nós vamos dar conta se você foi bom ou foi mal, se você viveu conforme a vontade de Deus ou não, mas hoje saber que Deus, até as pessoas más, são sustentadas no seu ser pela presença do nosso Deus. Deus criou e Deus sustenta todo o criado no seu próprio ser. Deus conserva no seu ser a criação e sustenta, dando a capacidade de agir e conduzindo-a à sua realização por meio de seu Filho e do Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, ela participou desde a história, desde o começo, né, da história da criação, da criação de Deus, como ela participa em tudo. Então a Santíssima Trindade, ela é perfeitamente unida, como nós já vimos, né, no catecismo mesmo, como nós já vimos no catecismo, que são um só Deus em três pessoas, tá? Um só Deus. Então a Trindade age sempre em unidade, né? A divindade, a essência divina é uma só, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são distintos somente por causa das pessoas. A pessoa do Pai com suas características, a pessoa do Filho com as suas características e a pessoa do Espírito Santo santificador com as suas características também. Então, mas a divindade eles compartilham, Então, a essência divina faz parte das três divinas pessoas. No catecismo ali, no número 295, também temos o Senhor é bom para com todos, né? Quão numerosas são as vossas obras. Isso aqui, Salmo 104, 24, tá? Salmo 104, 24. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. Quão numerosas são as obras de Deus, e todas a fizestes com sabedoria. As obras de Deus são sábias, né? E então, tudo fizeste com sabedoria. Lá no Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, fala assim: por tua vontade é que elas existem e foram criadas, né? Então, por tua vontade, pela vontade de Deus, que todas as coisas existem e foram criadas, pois tu criaste todas as coisas, tá? Todas as coisas. Por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Deus criou todas as coisas e é por vontade divina e é por vontade do nosso Deus que tudo foi criado e que tudo existe. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para com todos, compassivo com toda a sua obra, né? Então, o Senhor é bom para com todos, ele é compassivo com toda a sua obra. O que quer dizer compassivo? Compassivo quer dizer que ele caminha no mesmo passo,
que Ele anda no mesmo passo com cada um de nós, Ele se une conosco para andar no mesmo passo conosco. Então todas as nossas obras, toda a nossa obra, toda a obra de Deus feita em nós, Deus também a faz caminhando, vivendo conosco. Deus não criou as coisas e colocou o homem lá e falou: agora toma conta de tudo, se vira com tudo e tá tudo criado, tá tudo aí, faça o que você quiser. Não. Deus, ele caminha conosco, Deus, ele sustenta a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma no seu ser. Por isso que nós oramos sempre a um Deus existente na nossa vida, no nosso coração. Nós não oramos a um Deus distante, nós não oramos a um Deus que está lá no infinito, mas nós oramos para um Deus que mora no nosso coração, para um Deus que vive em nós, para um Deus que vive na nossa alma, para um Deus que opera em nossa vida e nosso coração. No princípio, no começo, criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o céu e a terra, tudo foi obra de suas mãos. Deus criou o mundo do nada. Tá? Todas as coisas foram chamadas à existência o que não existia. Tá? Então, não existia, e Deus, pela sua autoridade, Deus, pelo seu poder, chamou tudo à existência. As coisas pequenas e as coisas grandes, tá? Todas as coisas foram obras da criação de Deus. Por isso que São Tomás de Aquino falava que nós podemos ver as digitais de Deus em toda a obra, né? Nós podemos ver as pegadas de Deus, nós podemos ver os sinais de Deus em toda a obra de criação. Se você olhar para o mundo, você vai ver que Deus criou tudo de uma forma perfeita. O ser humano que às vezes, por suas imprudências, pelos seus pecados, pelos seus desvios, caminha por caminhos diversos e faz coisas que não deveria fazer. Mas Deus criou tudo muito bom para que a graça pudesse acontecer na nossa vida. Ao contemplar a criação, é fácil dar glórias e louvores a Deus. Então, como que nós demos glória a Deus? Contemplando a criação e atribuindo a Deus todas as maravilhas e as belezas desse mundo, né? Não olhamos para o mundo para enxergar as feiuras que o ser humano constrói, mas olha para o mundo para enxergar a beleza da criação de Deus. Tudo aquilo que Deus criou é bom, é maravilhoso, é espetacular. O ser humano Deus criou e viu que era muito bom. Então todo ser humano é criação de Deus e somos chamados a uma vida plena, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida na sua presença. Somos chamados a obedecer e a viver a sua palavra, para que sejamos verdadeiramente luz para o mundo inteiro e para que sejamos o homem, né? O ser humano, e para que sejamos todos nós o ponto alto da criação de Deus, o ponto mais alto da criação e da glória divina. Deus quer que os homens cooperem na sua obra, trabalhar e dominar a terra, tá? Trabalhar e dominar a terra. Então, depois que Deus criou tudo, né? Então fala o salmista: o céu é o céu do Senhor, a terra ele deu aos filhos de Adão, tá? O céu é o céu do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, ao ser humano foi dado toda a terra, foi dado a terra para que o homem pudesse viver nela e participar na obra de Deus, de conservação, de melhoria, de preservação, também usá-la para o seu sustento, para a sua comida, para tudo aquilo que nós precisamos, sempre com responsabilidade, porque aquela pessoa que tem Deus no coração se excluiu da ganância, se excluiu de tudo aquilo que pudesse trazer coisas ruins para a terra, para a natureza, para a vivência nesse mundo. Então, nós somos chamados, sempre somos chamados e convidados
a estar com Deus e a participar com Deus, a ser participante, a ser atuante, tanto na obra da nossa salvação, da nossa restauração, da nossa reconstrução, como na obra da restauração, da construção da natureza, né? Deus criou tudo por amor, Deus criou tudo e nos deu para que nós pudéssemos viver diante dele com grande amor. Ideias principais. Ideias principais. Então, as ideias principais, né, daquilo que é a criação de Deus. Só Deus é propriamente eterno. Quer dizer, não tem princípio nem fim. Então, só Deus é propriamente eterno, quer dizer, só Deus é eterno, tá? Não existe nem princípio, né? E nem fim. Ninguém sabe de onde veio Deus. Essa pergunta não adianta fazer, porque o ser humano não tem esse conhecimento e Deus nunca nos revelou, tá? Jesus nunca nos revelou na Sagrada Escritura da onde veio, da onde existiu. Então, Deus é eterno, né? E não tem princípio e não tem fim. Então, tudo que é com Deus compreende a eternidade. Por isso que o nosso corpo ele é finito, mas a nossa alma ela é infinita, porque a alma é uma criação divina, né? Lá no Jardim do Éden, quando Deus formou todas as coisas, criou o homem da terra, do barro, né? da terra, e soprou nele o sopro da vida. Então o que veio do pó volta ao pó, e o que veio de Deus volta para Deus. Então a nossa alma é eterna, porque ela é criação divina. Tudo que é criação divina é eterna. Em Deus não há passado nem futuro, mas é um presente imutável. Essa é uma coisa importante, porque tem tantas pessoas nesse mundo que vivem fora do seu tempo. Quantos de nós vivemos fora do nosso tempo, né? Ou às vezes você vive o passado, que você é saudosista, de lembrança das coisas ruins, dos traumas, aquilo que está em nós que não foi perdoado, as nossas confusões, as brigas, as divisões, as separações, aquilo que veio do nosso passado, nossas perdas, né? Quantos de nós ainda sofremos com nossas perdas do passado? Ou nós vivemos no passado, ou deixamos para viver num futuro, imaginando um futuro diferente. Quando eu fizer tal coisa, quando eu aposentar, vou fazer tal coisa, quando eu fizer tantos anos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus, ele é um eterno presente. Deus não tem passado, não tem futuro, e nós também não. Porque o passado, por mais que você fique com ele na sua memória, na sua cabeça, remoendo, gastando o precioso da sua vida no passado, não vai se resolver nada. Então entregue o seu passado a uma ciência chamada passado. O passado entregue nas mãos de Deus e o futuro também. Cabe a nós vivermos o presente. O presente é o que eu sou agora. O presente é o que eu estou fazendo agora. O que eu devo fazer é aquilo que está no meu alcance agora. O que devo fazer é o meu melhor agora. Não adianta falar que o mundo era melhor no passado ou que o mundo vai ser melhor no futuro. Nós estamos vivendo no presente. A gente não sabe quando que vai ser e como que vai ser o nosso futuro. A gente não sabe quanto tempo que a gente fica aqui nesse mundo. Então, Deus é um eterno presente e nós também devemos ser um eterno presente. Nós devemos viver no presente a nossa fé. Nós devemos viver a graça de Deus no tempo de agora. Deus quis criar o mundo, e especialmente o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, e nos preparou o mundo com todas as suas maravilhas, tá? Então Deus quis criar o mundo, especialmente o
O homem significa toda a criatura humana, tá? Todos nós, seres humanos, fomos criados do mesmo jeito e fomos criados com a mesma capacidade de amar, com a mesma capacidade de perdoar, com a mesma graça de Deus, né? Aquela graça suficiente em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, para que nós pudéssemos viver sempre na presença do nosso Deus. A pessoa distante de Deus, ela é infeliz, porque Deus que a criou, Deus é o complemento, ou melhor, Deus é aquilo que alimenta a nossa alma, a nossa vida, nosso coração, né? Santo Agostinho falava: nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Né? Então, longe de Deus, o nosso coração vai ficar inquieto, vai ficar vazio, a gente vai procurar preencher o lugar de Deus com outras coisas, vai querer colocar objetos, coisas materiais e outras coisas no lugar de Deus, porque o vazio às vezes está no nosso coração e nós precisamos preencher isso com a graça e com a glória de Deus. Deus fez todas as coisas só com o seu querer e criou tudo do nada. Antes dele criar, não existia nada, tá? Nisso nós já falamos. Antes de Deus criar, não existia absolutamente nada. Deus criou tudo. Deus chamou à existência aquilo que não existia. Criar quer dizer fazer com que exista algo que antes não existia, tirando-o do nada, né? Então, a criação não é como aquela pessoa que cria alguma coisa através de melhorando, é uma evolução, né? Evoluindo aquilo lá. Não, Deus, quando cria, ele cria do nada, ele chama à existência aquilo que não existe, tá? Então, o criar do nada é isso, não existia nada, existiam as trevas e Deus chamou as coisas à existência. O homem não pode criar, apenas Deus pode criar, né? O homem, ele trata de muitas coisas, mas aquele que chama a existência o que não existe, somente Deus. Quem cria e quem tem o poder de criar, somente Deus. O mundo é uma manifestação da perfeição divina, um reflexo do que é Deus. E o mundo canta a glória de Deus. Então, o mundo é uma manifestação da perfeição divina. Quando a gente olhar todas as belezas, como o mundo foi criado, né, nós devemos olhar sempre com o olhar de Deus, que é um olhar satisfeito, que é um olhar feliz, que é um olhar agradecido, que é um olhar de dizer que Deus é maravilhoso. E nós devemos olhar para o mundo e olhar para Deus e falar como que Deus é maravilhoso, como que Deus é bom, como que Ele pensou o ser humano assim, como que Ele pensou todas as coisas, porque Ele criou tudo para a felicidade. Deus não criou nada pensando em egoísmo, pensando em briga, pensando em divisões, pensando em raiva, em ódios, em ressentimentos. Deus criou tudo para que convivêssemos no amor, para que vivêssemos no amor, que compartilhássemos desse mundo com alegria, que todos pudéssemos amar as outras pessoas sem ter esta coisa de eu tenho posse, eu tenho domínio, eu tenho mais, eu tenho menos. Não é o valor de um ser humano não está nos objetos que ele tem, o que ele possui. O valor do ser humano está na criação divina. Deus nos criou a todos nós para que pudéssemos desfrutar desse mundo, desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, ver as belezas da criação de Deus e nisso viver. Pensando no homem, Deus criou todas as coisas e pô-las nas suas mãos. Então Deus criou todas as coisas e colocou o homem, colocou todas as coisas que existem para que o homem pudesse usufruir delas. Deus quis que o homem dominasse a criação, trabalhando e retirando-lhes todo o seu fruto, né? Então Deus quis que o homem fosse
o mais alto da criação divina, né? O ser humano é o mais alto da criação divina. Por isso Deus colocou todas as coisas submisso ao homem, para que o homem trabalhasse, para que o homem retirasse seu fruto, sua recompensa, seu alimento. Todas as coisas foram criadas por Deus para que o homem dentro desse jardim fosse feliz. Imagine vocês a criação do Jardim do Éden, né? Deus colocou o ser humano lá. Quanto que Deus deve ter feito maravilhoso, né? Quanto que Deus deve ter feito especial, quanto que Deus deve ter cultivado com coisas lindas, com coisas maravilhosas, né? 4 rios banhavam o jardim dele, 4 rios banhavam. Então a grandiosidade da criação, a grandiosidade do amor de Deus em ter criado o jardim para colocar o homem e para viver sem a sombra da morte, sem a sombra do pecado, mas para viver ali a alegria e a felicidade. O homem infelizmente tomou o caminho errado, como a gente faz muitas vezes. Em vez da gente tomar o caminho de Deus, em vez de a gente olhar a natureza, o mundo, as coisas com o olhar de Deus, nós olhamos com as coisas aqui da terra, aí nos desesperamos, aí trouxemos para nós todo esse desequilíbrio, essas tristezas, essas angústias, porque o diabo ele faz todo esse terrorismo como se o mundo fosse uma coisa ruim. Não, o mundo é criado por Deus. Se é criado por Deus, é uma coisa maravilhosa, é espetacular. Todas as coisas são boas. Assim como a criação, Deus fez bem, Deus fez tudo muito bem. Assim o homem tem que fazer as coisas bem e por amor a Deus, né? Tudo aquilo que nós temos que fazer, tá? Isso aqui é uma primícia, é um princípio da vida espiritual. Você fazer tudo por amor a Deus, em tudo você olhar e dar glória a Deus, você ter a possibilidade, né, diz o catecismo, de em tudo olhar para Deus e dar glória a Deus por causa de todas as coisas. Nós olhamos às vezes muito para o negativo, olhamos para as coisas ruins, estamos com a cabeça e o coração às vezes muito ligado nas coisas erradas e deixamos de nos ligar naquilo que é a criação divina, naquilo que Deus nos dá como beleza infinita. Se Deus não conservasse o mundo, este desapareceria e voltaria ao nada. Então, se Deus não conservasse, quem sustenta, quem conserva o mundo é Deus, né? Deus é que dá esta graça. Deus governa este mundo e de uma maneira especial os homens, com leis que estão impressas na sua natureza, respeitando sempre a liberdade que lhe deu como um dos grandes presentes, né? Deus, ele governa esse mundo, mas ele governa junto com o homem, ele convida o homem, ele convida nós, seres humanos, a participarmos da alegria, de compartilharmos com ele da alegria de toda a criação e a beleza de toda a criação nesse mundo, né? Então, respeitando sempre as coisas, a natureza e a criação. Ao começar do dia, recita uma oração como esta: Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graça por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos as ações deste dia, fazei com que seja todas segundo a vossa santa vontade e para a maior glória vossa. Preservai-me do pecado e de todo o mal. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. Ter confiança em Deus. O conhecimento da providência de Deus exerce sobre o mundo e sobre cada um de nós, devemos levar a uma decisão confiada de nós colocarmos em suas mãos. Então, o conhecimento da providência divina,
o conhecimento que Deus está providenciando todas as coisas, o conhecimento que as mãos poderosas de Deus, tá? E quando a gente fala das mãos de Deus, da presença de Deus, a gente está falando sempre numa linguagem figurada, porque Deus está no mundo todo, né? Não é só as mãos, mas a graça de Deus habita em todo que lugar, tá? Então a gente fala às vezes de Deus como se ele se comportasse como uma pessoa humana, né? As mãos, a presença, todas essas coisas, mas Deus é espírito e a sua presença espiritual está em todo lugar e em todas as coisas. Esse abandono nas mãos de Deus será a fonte da nossa serenidade, segurança e alegria, tá? Então esse abandono, esse confiar, esse acreditar, esse estar na presença de Deus é que traz a nós, seus filhos amados, toda propósito da vida cristã. Procurar fazer todas as manhãs o oferecimento das obras ao levantar, tá? Fazer toda manhã quer dizer a oração, a entrega, tudo que você for fazer naquele dia seja a vontade de Deus, costumar-se a oferecer a Deus os estudos, o trabalho, fazendo o melhor possível. Então, em tudo, confiar a Deus as nossas necessidades, confiar a Deus as nossas preocupações, confiar a Deus também tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos fazer sempre e estar sempre de acordo com aquilo que Ele nos dá. Eu vou trocando aqui o nosso slide, tá? Então, nós queremos falar nós queremos falar sobre a criação dos anjos, né? Nós falamos sobre a criação divina sobre a nossa vida, e agora sim sobre a criação dos anjos, tá bom? Então, deixa eu compartilhando contigo. Muito bem. Deus criou os anjos, tá? Deus criou os anjos. Os anjos, todos também são criação divina, são criação divinas. Ali no seu catecismo está a partir do 328, tá? A criação dos anjos está a partir do 328, que vai falar assim, né? Os anjos são criaturas puramente espiritual, tá? Como nós somos criaturas carnais, os anjos, eles são criaturas puramente espirituais, tá? Incorpóreos, quer dizer, não tem corpo, tá? Os anjos são incorpóreos, não tem corpo, são invisíveis, né? Invisíveis e imortais. Os anjos são criaturas puramente espirituais, incorpóreos, invisíveis e imortais. Seres pessoais dotados de inteligência e de vontade, tá? Seres pessoais são pessoas dotados de inteligência e de vontade. Estes contemplando incessantemente a Deus face a face, glorificam-no, servindo-no, e são os seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação, em prol de todos os homens. Então, os anjos, além de estar na presença de Deus, de contemplar a criação, a obra de Deus, também eles são os mensageiros de Deus para o cumprimento de toda a obra de salvação, tá? Os anjos são esses mensageiros de Deus. Os anjos são esta... Na Sagrada Escritura, encontra-se muitas passagens em que intervém os anjos. Ao nascer Jesus, um anjo anuncia pastores a boa nova, né? Lembra quando Jesus nasceu? Então os anjos anunciam alguns pastores, aqueles
que estavam no campo lá, vos anuncio uma boa nova, né? Hoje na cidade de Belém vos nasceu um menino e tal. O arcanjo Rafael aparece na história a Tobias, né? Tobias é o filho de Tobit, lá do livro de Tobias. O pai queria que alguém fosse com Tobias até uma terra distante lá para ele conhecer a pessoa que ele iria se casar, alguém da família. Então o anjo Rafael que se apresenta e o anjo Rafael que anda com ele, né? O anjo Gabriel é o que anuncia à Virgem que Deus quer que seja a sua mãe, né? A sua mãe, a mãe de nosso Senhor. Então o anjo Gabriel é o anjo anunciador, né? O arcanjo. O arcanjo Gabriel é o arcanjo anunciador, é aquele que anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro anjo tira Pedro do cárcere, né? Então, muitas são as passagens que estão na Sagrada Escritura, né? Que estão na Sagrada Escritura a respeito dos anjos, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18:10, os anjos contemplam a face do meu Pai que está no céu, né? São poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, 20. Então os anjos são quanto ao Filho do Homem, vier na sua glória com todos os seus anjos. Mateus 25, 31, né? O Filho do Homem vai vir na sua glória com ele todos os seus anjos. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. As invisíveis e as visíveis, né? Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, né? Então, esses aqui são tudo nomes de anjos. Também, da parte dos decaídos, também tem essa parte, né? Vocês sabem que 1/3 dos anjos do céu seguiram a Satanás, seguiram ao anjo Lucifer, que foi o que criou a rebelião contra Deus, tá? Em seguida, nós vamos estudar também essa parte dos anjos decaídos, mas hoje são os anjos que acompanham nosso Senhor. Os anjos e os demônios existem de verdade, não são conto de fada, porque ainda hoje, às vezes, na igreja tem essa ideia, né? Quando uma pessoa fala assim, olha, o demônio, os anjos do mal não existem, o demônio não existe. Isso é uma heresia muito grande. Isso é uma heresia contra o catecismo, contra a Bíblia e contra a igreja. Tá? Isso é uma heresia muito grande. Essa pessoa ela perdeu a fé em Nosso Senhor, ela perdeu a fé na Sagrada Escritura, perdeu a fé na igreja, perdeu a fé no catecismo. Tá? Então, os anjos e os demônios existem de verdade, não são um conto de fada. Tá? Cremos que existe anjos e demônios, tal como nós existimos, porque Deus nos revelou, tá? Quem revelou foi Deus, e tudo aquilo que Deus revelou existe, de fato. Deus criou bons por natureza todos os espíritos e fez filhos seus pela graça, tá? Deus criou, como o ser humano foi criado, o ser humano foi criado bom, né? Todo ser humano foi criado bom. Os anjos também foram criados bons, mas livremente aqueles que tomaram a decisão da rebelião, né? Capitaneados por Lucifer, muitos deles se rebelaram e disseram: não queremos servir a Deus. Olha só o que os anjos malignos, o que o catecismo nos fala que os anjos malignos disseram: não queremos servir a Deus, porque ele nos fez mensageiro do seu projeto de salvação.
Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Hebreus 1,14. Então, todos nós somos espíritos servidores, somos aqueles que fomos criados para amar e servir, criados para amar e servir a Deus, criado para amar e para estar com Deus, tá? Então, os anjos não queremos servir a Deus, os anjos que se rebelaram, os anjos que se voltaram contra Deus, os anjos que viraram as costas para Deus e seguiram Lucifer, que foi o chefe da rebelião, né? Falava-se que era o chefe da música no céu. Então, e ele começou essa rebelião, querendo se colocar no lugar de Deus, e fala o Apocalipse 12 que não houve mais lugar para ele no céu. Não houve mais lugar porque Miguel e seus arcanjos combateram, e seus anjos combateram do lado de Deus. Então, como eles foram derrotados, tá? Eles foram jogados na terra. Então, a rebelião que eles faziam no céu, eles vieram aqui na terra fazer no nosso mundo, no nosso meio. Então, você lê lá Apocalipse 12, né? Que fala que o céu está livre, mas vós, terra, cuidado, o demônio desce para vós com grande ira, com grande raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta, sabendo que só resta para ele até a segunda vinda de Jesus. Quando vier Jesus a segunda vez, ele vai ser colocado no seu destino final, tá? Quando Jesus vier a segunda vez, então, por isso que no nosso mundo, aqui na Terra, existe tantas distorções, confusões, mal entendimento, são tudo intrigas do diabo. O demônio, ele dissemina a raiva, o ódio, o ressentimento, a guerra, a discórdia entre pessoas, a disputa entre as pessoas. Por quê? Porque ele é um rebelde por natureza. Ele não quis servir a Deus por decisão sua, ele não quis servir a Deus e juntou com ele todos os rebeldes. Então, nós temos que, em oração, combater, porque São Paulo nos fala na carta aos Efésios, capítulo 6, nossa luta não é contra o homem de carne e sangue. Então nós não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra seres humanos, nós lutamos contra as forças do diabo, contra as forças infernais espalhadas nos ares, os anjos malignos, que eles com a força maligna vêm nesse mundo trazer a divisão, a discórdia, a disputa, a raiva, o ódio, o assassinato, a depressão, a angústia, o sofrimento, a dor, a enfermidade, todos os passos ruins da nossa vida e da nossa caminhada. Por isso que nós combatemos eles com a força da oração. É Deus quem combate, então nós combatemos com a força da oração. Os anjos, São Miguel à frente, foram fiéis a Deus, dizendo: queremos servir a Deus. Veja bem a frase do catecismo, né? Não queremos servir a Deus. Os anjos que ficaram, né? São Miguel à frente, né? Com todos os anjos, queremos servir a Deus. Eles foram criados por Deus. A criatura se revoltando contra o Criador, olha que coisa inconcebível. Os espíritos rebeldes, os demônios, foram condenados eternamente ao inferno. Então eles já estão condenados, eles já sabem disso. Por isso que é esse desespero para eles desestabilizar as pessoas, o ser humano, as pessoas desse mundo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como ele não pôde com Deus, ele vem contra nós, que somos a sua imagem e semelhança, para tentar destruir a nossa vida, para tentar destruir-nos a nós, que somos imagem e semelhança de Deus, colocados nesse mundo por amor, para vivermos com amor e para devolvermos a Deus todo o amor que ele nos dá. Os demônios odeiam a Deus. E todos os que o amam, todos os que amam a Deus, os demônios odeiam a Deus e odeiam também todos aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai ser odiado pelos anjos malignos.
porque eles já são condenados. Eles já são condenados ao inferno, eles já são condenados à perdição eterna. E eles não querem que nós vamos para o céu, eles não querem que a gente se salve, eles não querem que a gente possa experimentar a glória de Deus. Por isso, desejam que os homens ofendam a Deus e sejam condenados ao inferno. Você vê que o pecado da ofensa é que nos condena ao inferno? Especialmente o pecado mortal, né? Especialmente o pecado mortal, aqueles pecados maiorzão, aqueles grandão lá que estão nos mandamentos, né? E que a gente comete e que a gente deve confessar e se arrepender imediatamente, em seguida que cometeu, para que não fique na condenação, porque o pecado mortal ele nos condena à morte da alma e até a morte eterna. Ninguém nesse mundo deve morrer ou estar com esses pecados. A forma habitual que tem de nos tentarem, incitando as nossas más inclinações ou aproveitando-se delas, tá? Então, como que o demônio incita? Nas nossas más inclinações. Se você tem inclinação para a ira, para a mágoa, para a raiva, para a fofoca, para a mentira, para a sexualidade desregrada, daquilo que você tem a má intenção, o diabo vai trabalhar em cima daquilo, tá? É como se lá no inferno existisse um computador de última geração e ele mapeia cada um de nós, né? Para procurar as nossas fraquezas. Aonde está as nossas fraquezas? Aonde está nossas misérias? A miséria daquela pessoa, ele é um avarento, ele é apegado ao dinheiro e às coisas materiais. Então o demônio vai te empurrar sempre você a gastar a sua vida em cima, atrás dos projetos e das coisas materiais, né? Às vezes que eu vou fazer visita nos hospitais, aí às vezes pessoas no final da vida que se arrependem de ter levado uma vida somente de trabalho, não foi uma vida buscando a Deus, não foi uma vida conhecendo o projeto e o plano de Deus, não foi uma vida de oração, não foi uma vida na presença de Deus. Então a pessoa está arrependida daquele passado, né? Ela pode sim receber um perdão, mas de qualquer forma nunca conserta aquilo que não foi feito, né? Atenção, a tentação não é pecado. É pecado se fazemos caso do que nos pede o demônio, tá? Então a tentação, nós estarmos tentados, estarmos inclinados, você está inclinado a fazer aquilo, mas você refreia, você refreia aquele mal, você refreia aquele olhar malicioso, você refreia aquele pensamento ruim, você refreia aquela atitude errada, então você refreia o pecado. Por quê? Porque até mesmo para fazer uma boa confissão, nós precisamos estar dispostos a refrear e se arrepender daqueles pecados que vamos confessar, senão a confissão é nula. Como é que você vai confessar alguma coisa que você não quer largar? Como é que você vai confessar uma coisa que você não se arrepende? Não, primeiro tem que ter o arrependimento. Primeiro eu tenho que, diante de Deus, reconhecer que aquilo é um mal, é um pecado, uma coisa ruim na minha vida, na minha caminhada. Então, sim, eu confesso e com a graça de Deus eu vou me esforçar para não mais fazer aquilo que é um pecado, aquilo que é um erro, aquilo que é uma falha, aquilo que é uma fraqueza, aquilo que é uma miséria minha e que eu ando cometendo e que me afasta da graça de Deus. O filho de Tobias devia fazer uma viagem longa e cheia de perigos. Procurou um companheiro de viagem e Deus enviou o anjo Rafael para o acompanhar, ensinar-lhe o caminho. Nós também vamos a caminho do céu. Neste caminho há muitos perigos para a nossa alma e para o nosso corpo. Deus dá-nos um companheiro que está sempre ao nosso lado. Ainda que não o vejamos, é o anjo da guarda ou o anjo custódio, né?
Então, o anjo da guarda, todos nós temos, assim ensina a Santa Igreja. Todos nós temos o anjo da guarda. Então, conforme Tobias, que recebeu de Deus a companhia do anjo Rafael, né, do arcanjo Rafael, para que lhe mostrasse o caminho, para que lhe ensinasse todas as coisas, também nós temos esse anjo que nos defende, que todos os dias batalha por nós, no livro do mal, nos quer levar sempre uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de amor, quer nos afastar do pecado, quer nos livrar do pecado, quer nos defender do pecado. Então nós temos que ajudar, inclusive, o nosso anjo da guarda com as nossas orações. As nossas orações são dirigidas a Deus, são dirigidas ao céu, são dirigidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, também são dirigidas aos santos e também são dirigidas ao nosso anjo da guarda, para que ele sempre esteja conosco a nos guardar, em nome de Deus, a nos proteger e a nos livrar do mal e do erro. A igreja recomenda aos cristãos usar água benta. É um sacramental para implorar o perdão dos pecados veniais e alcançar a proteção de Deus contra as ciladas do demônio, tá? Então a igreja incentiva não só a água benta, mas todas as coisas, nas aparições de Nossa Senhora. Ela pede que a gente use uma cruz ou use um escapulário, ela pede que a gente use coisas bentas, ela peça que a gente possa abençoar todas as nossas coisas, jogar água benta na nossa casa, no nosso lar, né? Uma vez, vocês já viram aquele círculo de copo que algumas pessoas fazem, que é uma coisa maligna, tá? Aquele círculo de copo. Você vai perguntar para o demônio aquilo que o demônio acha de tal coisa. Então, antigamente se fazia muito isso, né? E umas meninas se reuniram e começaram a perguntar para o demônio. Então o demônio mostrava... então elas perguntavam, você vai na casa da fulana de tal? Então o copo se voltava para o lado daquela pessoa falando que sim. Você vai na casa da fulana de tal? Sim, né? O demônio ia falando que sim para tudo, e quando chegou numa das moças, né? Você vai na casa da fulana de tal? Daí ele falou assim, não. Aí elas perguntaram, por que você não vai na casa da fulana de tal? A mãe dela joga água benta na casa, então lá eu não tenho licença para entrar. Então veja bem que as coisas sagradas, as coisas santas, as coisas abençoadas trazem bênçãos para a nossa vida. Santa Teresa de Jesus dizia, de nenhuma coisa foge mais o demônio para não voltar do que água benta, tá? De nenhuma coisa foge mais o demônio para não voltar do que de água benta. Então, use água benta na sua vida, na sua casa. Propósitos da vida cristã. Aprender a oração do anjo da guarda e recitá-la pela manhã ao levantar-se, tá? Todas as orações, mas também a oração do anjo da guarda, né? Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Dar-se conta de que no Pai Nosso pedimos a Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Esse livrai-nos do mal que está no Pai Nosso é livrai-nos de todos os males, tá? Por isso que nós temos que rezar sempre o Pai Nosso e com muita atenção na oração, porque ela é uma oração que Jesus nos ensinou, a oração forte e poderosa, justamente na luta contra as tentações do mal, porque os livrai-nos do mal é livrai-nos do maligno, livrai-nos de todos os males, livrai-nos da peste, livrai-nos das pragas, livrai-nos da doença, tudo que é mal, tá? Então, quando nós estamos rezando o Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos conversando com o Pai, rezando ao Pai, pedindo ao Pai que nos livre de todo mal. Amém. Então, para terminar o nosso encontro, vamos rezar todos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.